Ação. Tá rolando, podem começar. Oi! Hoje a gente vai começar mais uma livecast do Vivências Superdotadas. Para quem não conhece nosso projeto, nós somos um coletivo de superdotados e a nossa ideia é falar sobre a superdotação da visão dos superdotados, ao invés de uma coisa mais científica. Nós temos o TikTok, o Instagram e o canal do YouTube. Curtam, compartilhem, divulguem, porque a gente está aqui para tirar e quebrar os tabus sobre a superdotação. O tema de hoje é Mulheres Superdotadas, parte 500. E a nossa entrevistada do dia é a Jéssica Andrade. A Jéssica, ela é mãe de 3 filhos. Ela nasceu numa cidade do interior. Qual que é o país, o estado, Do Jé? Espírito Santo, interior Do do Espírito Santo. interior do Espírito Santo. Ela mora hoje nos Estados Unidos, é casada. E que mais? Vamos falar sobre a nossa convidada. Só um segundo. Só um segundinho. E ela tem um diagnóstico de TDAH e superdotação. E hoje a gente vai falar bastante sobre a questão da maternidade atípica por uma mãe de atípicos e sobre os desafios de ser mulher e maternar. Certo? Então, boa noite, Jéssica. Vamos Boa começar noite. contando que acrescentar mais alguma coisa no que eu falei. Não, tá ótimo. Então a gente vai começar. Queria que você começasse me contando como que foi que você suspeitou da superdotação e do TDAH, como você foi procurar ajuda. Na verdade, eu nunca suspeitei da superdotação. Eu suspeitei do TDAH. É, por sempre ter sido sonsa, lerda, né? Perdia todas as chaves, descia com a chave do carro, esquecia a carteira, subia para pegar a carteira, esquecia a chave do carro e de sempre fui assim. E eu fui notando coisas parecidas na minha filha. E tem um pouco parecido no meu filho. E aí, para eu entender melhor eles, eu quis fazer a avaliação. Mas eu fui mais mesmo pela busca do TDAH. Certo. E você começou avaliando por eles ou por Eu você? avaliei primeiro eu. É. Aqui nos Estados Unidos é complicado, a avaliação não é acessível assim, igual no Brasil. É burocrático. Por exemplo, se a criança não tem perda, se ela vai bem na escola, se tem boas notas, se tá tudo ok com elas, eles não gostam de encaminhar para um neuropsicólogo. Eles acham que tá tudo bem, que eles estão lidando bem com aquilo, então tá tudo bem. Aí é mais difícil. E aí eu fiz a minha online, procurei um neuropsicólogo online e já fazia psicólogo antes, mas aí eu procurei a avaliação mesmo, específica. E aí que aconteceu tudo. Tá, você já tinha quantos anos nessa época? Você lembra mais ou menos? 31, não tem pouco tempo. Ah, então é recente também. E aí, quando você recebeu o diagnóstico do TDAH e a identificação da superdotação, como que foi para você? Me conta um pouquinho. Como é que você se sentiu? Eu achei que fez todo o sentido e ao mesmo tempo não fez nenhum sentido. Pelos a dificuldade da superdotação, sim, eu tive todas as dificuldades na infância principalmente. Mas eu nunca me vi assim gêmea. Eu só tipo, tem uma coisa aqui para resolver. Peraí, eu faço uma busca aqui de 15 minutos, eu leio, ok, peraí que eu vou resolver para você. Pronto, eu resolvo. Então, isso eu sempre tive facilidade de aprender, mas eu nunca já vim pronta, né? Assim, eu não sou pronta, mas se eu preciso aprender a montar um móvel, eu vou montar um móvel. Se eu preciso aprender física, eu vou aprender física. E é questão de eu estudar. Sempre foi assim na minha vida. Então, fez sentido nesse lado, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo, eu acho que pelo TDAH, não sei muito bem, eu podia ser muito sonsa. Inclusive, matemática, se me perguntar 21 mais 23, eu vou 15 minutos para te dar o resultado, porque eu sou péssima com cálculo. Então, será mesmo que ela acertou?
Joguei o laudo no ChatGPT, no Gemini, no. Tem falha, tem furo, tem como ter dado errado isso aqui? Porque tem lógica. Segundo eles, não. Mas eu fiquei assim. E aí você foi procurar a identificação dos seus filhos. Você casou nova, né? Você estava falando que você casou com um namorado da adolescência. Eu casei com o meu primeiro namorado. Eu namoro ele desde 13 anos, e aí eu casei com 17. Com 19 fui mãe da primeira, acho que 22 do segundo e 26 da menorzinha. E aí agora minha mais nova tem 5. E eu já tenho uma vai fazer 13. Nossa. Então, foi rápido, assim. Eles, aí, a minha filha mais velha, nenhum deles são assim. Hoje, depois de ter me avaliado, eu vejo que eles não são crianças normais, né? Assim, não, eles nunca foram, senta aqui, aí tá ok, mãe, eu vou sentar. Eles não são obedientes, eles questionam muito. Eles sempre foram adiantados em tudo. A mais velha faz matemática avançada na escola, tem um boletim incrível. É, Só que não tem, principalmente as meninas, elas não têm prejuízos, elas só têm coisas boas, tá tudo bem, tá normal, tá, a vida tá seguindo. O meu filho, eu tenho um pouquinho de problema com ele, porque ele é mais, eu acho que ele vai mais fundo. Por exemplo, ele já chegou em casa e falou comigo assim, ele tinha uns 8 anos. Mãe, o mundo não gosta de gente honesta, né? Eu falei, por quê? Meu amigo faz um desenho horrível, me mostra, e eu tenho que falar, nossa, ficou lindo, porque se eu falar, tá horrível, o professor vai falar, não pode falar assim com o coleguinha. Mas então eu tenho que ser falso? Eu preciso ser. Eu não gosto disso. Então ele tem mais essas coisas de ser mais direto. Se ele não gosta de alguém, alguém chega na minha casa e ele fala, ai, você aqui. Assim, então ele tem mais, não sei se rigidez cognitiva, se eu suspeito que ele tenha um grau de autismo, assim, que ele tem comportamentos, ele tem problema com o vecchio ou com a máquina de secar, textura da roupa, ou se eu tô cozinhando, ele fala: "Que tempero você colocou diferente na carne que tá um cheiro estranho?" Ou ele não come aquela comida na cozinha porque o cheiro da comida incomoda ele, mas ele come ela em outro cômodo. Então, tipo, umas coisas meio estranhas. E aí, para as pessoas entenderem ele, é um pouquinho mais complicado. Então, eu fui atrás recentemente, até conversei com o professor dele esse ano. Aí o professor dele falou assim: olha, não tô vendo tanta diferença dele com os colegas. Falei, mas ele não tem um amigo, ele tem? Não. Ele tem colegas, mas ele não faz amizades. Ele conversa o que precisa conversar e tá ok. Aí eu já conversei com ele em casa. Eu falo se ele é tímido, se é vergonha. Ele, não, eu não gosto de falar. Tem coisas que a gente não precisa usar palavra para falar. Então eu não gosto de conversar. Ele não conversa porque ele não gosta de conversar. Não é porque é tímido ou tem dificuldade de socializar. É porque ele não gosta de socializar. Ele gosta Sim. de socializar. Vamos jogar futebol. Vamos jogar futebol. Ele socializou, voltou. Mas ele não quer. Não, acabou ali. Jogaram futebol, tá ok. Pronto. Então, ele tem mais dificuldade de encaixar no mundo. E aí as meninas, elas conseguem se sentir um pouco mais, interagir um pouco mais, né? Que é o mais comum em menina, na verdade, né? As meninas têm 1 milhão de amigas, elas não têm dificuldade na escola nesse sentido. Ou eu não sei se talvez elas tenham uma personalidade mais forte que tá ok. Ainda não consigo identificar bem isso, mas ele tem mais dificuldades. A escola sempre me chama. Na segunda série dele mesmo, a professora dele me chamou e falou que estava tendo um problema com ele, que ele não fazia a atividade. E ele ficava esfregando assim no livro até cortar ele e chegar no fundo. E ele não é disso, ele é estudioso, ele é bonzinho. Aí eu fui conversar com ele, ele falou assim: a professora quer que eu faça
a matemática do jeito dela. Eu ponho o cálculo, eu ponho a conta sem cálculo e ela fala que eu não posso, porque eu preciso colocar o passo a passo, mas eu não sei. Meu jeito é esse. E ela não me aceita. Então agora, se ela me perturba, eu vou perturbar ela. Nossa. E ele tem Aí quantos ele anos? tem. Agora ele tem 10. Mas isso era na segunda série, ele tinha 7, 8, eu acho. É mais ou menos isso, segunda. E eles nasceram nos Estados Unidos mesmo. Só a mais nova. A mais velha veio com 5 e ele com 3. E como que foi a adaptação de vocês todos, né, aí? Saindo do Brasil para um outro país, outra língua? Aí eu acho que para mim foi muito difícil, porque eu gosto de falar, né? E eu sempre soube usar as palavras. Então eu sei contornar uma situação ou entender o lugar que eu tô melhor usando isso. E aí, quando eu chego aqui, é tudo muito diferente. E por mais que você. Eu acho que a gente nunca consegue chegar no nível assim, de nativo. Então, eu acho que foi muito difícil. Para eles, eu acho que como eram muito pequenos, a mais velha demorou um pouco mais para falar inglês, assim, fluente. Eu acho que um ano para ela tá ok na escola. Mas o do meio, que é esse que é diferentão assim mesmo, ele foi para a escola em 2 meses, ele falava inglês. E eu falei com ele, o que que ele fez? Ele é fácil, mamãe, é só observar e fazer igual. Eu falei assim, ó, porque ninguém me falou antes, né? Podia ter me avisado que eu já estava fazendo. E ele foi super de boa, ele super tranquilo. Então, acho que para eles vai ser difícil adaptar no Brasil, quando eu voltar. Eu acho que pra gente adulto é mais difícil. A cultura é muito diferente, o jeito é diferente. É tudo. Artes aí você conseguiu fazer? Como é que foi isso? Pode repetir? Falhou. Amizades, você conseguiu fazer? Como é que foi? Você já tinha uma rede de apoio quando chegou aí? Na cidade que eu moro, não. Na cidade que eu moro, não tinha ninguém conhecido. Isso também foi ruim, porque eu gosto de falar. E eu, quando eu não tenho gente para falar, eu acho que é uma gastura. E aí eu fiquei um bom tempo sem fazer amizade, porque eu cheguei em um mês e descobri que estava grávida no outro. Nossa. E aí eu fiquei louca, 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 porque não estava planejado para isso. Eu já estava ok com dois, era um menino e uma menina, não tinha planos nenhum para mais um, e ela veio. E aí eu fiquei em casa com ela até os 2 anos de idade dela, né? Eu fazia babysitter. E aí conhecia a mãe das crianças que eu cuidava, mas passava a maior parte do tempo cuidando de crianças em casa. Então também não fiz muitas amizades. Aí quando ela fez 2 anos, eu comecei a trabalhar no restaurante que eu tô até hoje, e aí agora já tenho bastante amizade, bastante conhecido, e é bem melhor. Tem muito brasileiro aqui. Muito, muito. No restaurante que eu trabalho é um restaurante americano, mas cheio de brasileiro. Tem gente da República Dominicana, brasileiro, tem gente de vários lugares. Certo. E desculpa, gente, vocês estão ouvindo um latido. Desculpa, tá passando cachorro aqui embaixo, vocês vão ouvir os cachorros latindo. Me conta um pouquinho, Jéssica, por que que vocês foram para aí? Você tinha profissão aqui? Como é que foi tudo isso? Assim, a Ah, decisão de na, mudar. na verdade, a gente já tinha família aqui, né? A gente já tinha família aqui. E aí a gente pensou e falou: vamos lá um tempo, ver o que que a gente acha, como é que vai ficar. É Massachusetts. Aí a gente acabou ficando com meta, né? A gente chegou com meta pra gente ficar um tempo e voltar. E ficamos. E assim, você tendo três filhos.
Como foi para você? Eu vou pedir para você contar um pouco mais detalhado isso, porque acho que para diferenciar de cada gestação, de cada pós-parto, e tudo. Como que foi para você as gestações, o puerpério? Teve alguma alteração? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu acho que a primeira foi a mais tranquila. Como eu não sabia de nada, não tava. Eu tinha 19 anos, eu acho que eu não estava pensando em nada. Eu acho que, todo mundo tem filho, todo mundo cuida de filho, vai ser tranquilo. Eu vou lá, vou dar conta. E aí, é, eu também sempre quis ter filho nova. Eu queria logo assim, que vai crescer, e aí vai dar tempo? Não sei o que passava na minha cabeça, mas aí eu engravidei dela e foi tranquilo a gravidez. Não muito tranquila. Aí eu esqueci, pulei. Eu tive um aborto antes. Eu tenho uma deficiência de progesterona que, se eu não suprir ela nas primeiras 15 semanas, eu perco o bebê. E aí eu perdi o primeiro, e aí o segundo falou comigo, olha, se for realmente isso, você vai usar a progesterona, a gestação vai normal. Aí eu usei a progesterona, a gestação foi tranquila, foi tudo de boa, e o parto também, o parto não pode falar que o primeiro é tranquilo, né? Não dá, não tem como. Não dá. Assim, é aquela coisa, é muita dor. Tudo, você pensa que vai morrer, ninguém pensa que vai sair viva, mas dá certo. E eu acho que quando a minha filha nasceu, eu falo isso, eu nunca vi ninguém falar a mesma coisa, eu nunca vi ninguém pensar. Eu sei que comigo, quando ela nasceu, quando eu olhei ela, eu tive uma sensação que eu ia explodir, que eu ia estourar. Eu olhava ela assim, eu olhava de novo e eu falei, gente, eu nunca conhecia o que era amor, eu não conhecia amor. Hoje eu sei. Ela chorando, eu olhando o rosto dela, era um sentimento que nem existe para usar uma palavra para falar assim, é isso. Não. Tudo era novo e tudo era mágico. Eu ganhei, ela nasceu acho que uma meia-noite e 30. Eu não dormi nem um minuto, porque eu olhei para ela a noite inteira e eu falava, é minha! E ela era muito perfeita, ela era muito linda e eu falei, eu acho que tudo que eu vivi era para isso. Eu acho que ela era o que me esperava, assim, e foi incrível, incrível. Eu queria viver para ela a partir disso. O segundo, ele veio assim. Eu também nunca quis espaço de diferença grandes entre um e outro. Eu queria perto, para serem mais amigos, para eu já passar logo de uma vez, porque meus planos eram dois. Então, foi assim, ela tinha quando o Miguel nasceu, a Isadora tinha 2 anos. Então, quando ela tinha 1 aninho, um pouco, eu já engravidei dele. Foi assim, meio sem querer querendo, assim, não vai ser agora, se for, tá tudo bem, assim, tá de boa. E aí, dele, o médico quis testar, ver se era o problema da progesterona mesmo. Eu não usei a progesterona logo de início, tive um sangramento de escape, quase perdi, aí entraram com a progesterona e a gestação foi. E aí chegaram no consenso que era a falha de progesterona. E foi tranquilo. E com ele a sensação já era diferente. Quando eu estava grávida, eu olhava para minha mais velha e eu ficava com dó. Eu tinha dó dela. Eu falava, porque eu ia ter que dividir o amor na minha cabeça, né? Eu falava, eu não podia ter feito isso com ela. Ela é um bebê, ela precisava tanto de mim. E agora eu vou ter que dividir o amor com o outro. E aí vai ser muito difícil. Tanto que quando eu acordei de manhã, assim, com a contração, que eu sabia que ele ia nascer, eu fiquei, assim, desesperada. Aí eu acordei e falei, não, eu vou... Me arrumei, fui na loja, comprei um monte de brinquedo para ela, fiz um monte de bag, assim, de brinquedinhos para se alguém desse presente para ele, para ela ter também. Porque eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? E eu abraçava ela e chorava. Falei, eu vou ali buscar seu irmão, mas eu já volto. E aí, depois, quando ele nasceu, eu percebi que a gente não divide, né? Multiplica. O espaço novo abre ali para amar dois do mesmo jeito e de formas diferentes. E é muito doido isso aí.
E a terceira, eu falo que a terceira é quase minha neta. Foi ótimo. Foi ótimo, foi tranquilo. Parece que eu já estava pronta. Podia vir três junto com ela, que era fácil, era leve, era simples. Era tudo que eu me cobrava na primeira, eu não cobrava nem um pouco da terceira. Eu já estava tranquila ali naquilo. Eu podia fechar o olho, me vendar e falar: ah, eu consigo, vou dar conta. E foi tudo lindo. E me conta um pouquinho a questão, assim, principalmente do puerpério, que tem, por causa das questões do TDAH, principalmente, que eu acho que você vai acabar tendo mais. Como que você percebe, assim, se te afetou de organização, sair da organização, dar conta de três? Eu acho que da primeira, essa questão me afetou mais. Porque antes eu vivia para mim, né? Era tudo, ah, eu vou buscar pão. Eu vou vestir uma roupa, eu vou buscar pão. Com filho não é assim. Você precisa levar a mamadeira, você precisa levar a bolsa, você precisa levar as coisas dentro, você não pode esquecer de nada. E isso me deu um desespero. Eu chorei muitas vezes. Eu olhava para ela na hora que eu me toquei, assim, que antes eu nunca tinha pensado, que eu olhei nela, que eu falei assim: meu Deus, se eu quiser fazer xixi, eu vou ter que colocá-la aqui no banheiro do meu lado. Não vai ter eu mais, assim, eu vou ter que viver com ela colada em mim. Eu amava ela tanto, mas ao mesmo tempo eu queria espaço. E eu não queria que ninguém cuidasse. Era louco, porque eu queria espaço, mas eu não queria ficar longe. E essa parte, para eu administrar isso tudo, para eu conseguir deixar saber que eu podia cuidar dela aqui e tomar banho ali, e eu precisava também cuidar da casa aqui, e eu precisava. E isso foi louco. E até hoje é. Até hoje é. Eu preciso anotar no meu telefone a reunião de um e tal dia, de médico em outro, e tem vezes que eu perco mesmo anotado no telefone. E depois eu choro, porque eu sinto que eu fui menos mãe, ou que eu fui incapaz. Então, eu tenho eu falo que tem o TDAH que me deixa assim, lesa, e tem a superdotação que é um capeta, que fica aqui assim, mas você precisa ir, você precisa dar conta, você precisa fazer perfeito, você sabe, é só ir ali, ó. Ali tem o segredo para você fazer tudo muito bem, e eu já sei o segredo de fazer muito bem, mas o TDAH assim, good vibes. Então, isso até hoje é difícil para mim, porque eu não consigo. Eu falo que parece que eu tenho muitas pessoas dentro da minha cabeça. Eu não consigo ser só a mãe que gosta de cuidar de filho, que gosta de cuidar da casa, que gosta de viver para isso, porque isso já é muita coisa. Se você, eu vou decidir a partir de hoje, eu vou viver para administrar minha casa, para administrar minha família, isso é muita coisa. E eu não consigo ser só isso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser boa no meu trabalho, eu gosto de ser eu também, de tomar uma cerveja e de ouvir uma música. Eu gosto de ser muita coisa. E aí me pega, porque é difícil dividir e ser boa em tudo e ter noção que você tá errando às vezes e você ter essa noção que você erra é o pior. Que você tem consciência de onde você poderia estar sendo melhor e, e o que está atrapalhando você ser melhor naquilo. Essa cobrança, né, esse perfeccionismo da superdotação é um negócio absurdo. Tipo, parece que a gente tá sempre em falha. Eu acho que isso na maternidade é o pior. Porque eu acho que, pelo menos na minha cabeça, a minha prioridade é ser mãe. E quando você está formando um ser humano, você sabe que envolve muita coisa. Então, o jeito que você se comporta, por mais que educar filho não é só você falar, olha, você faz isso. O exemplo que você está dando, o jeito que você está comportando, tudo reflete, no fim das contas, na educação dele. E quando você tem noção disso, é pior. Eu acho que quando você consegue não ter a noção, que você faz tudo no automático, tipo, eu tô fazendo. E a pessoa pensa, eu tô fazendo o meu melhor. E para mim não chega nesse ponto. Eu acho que eu nunca estou fazendo o meu melhor. Eu acho que eu sempre tô errando aqui, ou tô errando ali, eu tô errando.
Então, me autocobro muito. Eu acho que essa parte é o que mais afeta na maternidade. E na vida fora a maternidade também já tinha essa questão da cobrança em estudo, com Sim, família, relacionamento. sempre teve. Em todas as áreas da minha vida. Sempre foi dessa maneira. Eu sempre tive um boletim espetacular na escola, porque eu nunca aceitei não saber, né? Então, igual matemática, eu não gosto, mas eu precisava tirar nota boa. Não gosto de química, mas eu precisava ter nota boa. Então, eu sempre me cobrei para ser muito boa em tudo. E também uma filha muito boa, uma esposa muito boa. Então, essa autocobrança, eu acho que de todos os sintomas é o que, se eu pudesse, eu acho que tirar. Mas aí também não ia ficar bom com o TDAH ali, né? Aí não sei como ia ser sem autocobrança. Eu acho que eu ia ficar muito good vibes. É vida que você ia perceber mesmo. Não sei. Eu ia ser bem lerda. É, ia ficar mais leve, porque que a gente estava conversando outro dia, né, na live anterior ou na outra, se eu não me engano. Parece que para a mulher a sociedade ela pesa mais na questão geral, assim, né, de como a gente tem que ser, o que que a gente tem que fazer, onde a gente está falhando e a gente sempre está falhando. Eu acho que isso com certeza. Por exemplo, você vai na casa de alguém, se a casa tiver uma zona, a primeira coisa que eles vão falar, nossa, a mulher dessa casa bagunceira. Tipo, mora 5 pessoas ali, mas é a mulher, né? Que não fez alguma coisa. Então, a criança não levou o dever de casa pronto. Eles vão ligar primeiro para a mãe. Ou ficou doente, eles vão ligar primeiro para a mãe. Isso é qualquer lugar do mundo, em qualquer hora. É sempre assim, é sempre a mãe vai estar ali, número 1 na lista. Sempre a mãe vai ser cobrada. Ah, e a criança hoje veio com a meia trocada ou com o sapato errado. Vai ser a mãe. Eu acho que eu acho que já tem a cobrança da sociedade, né? E aí, quando você se autocobra também, eu acho que fica pior. Sim, e para a superdotação, isso, essa questão da cobrança é muito forte, do perfeccionismo. E acaba sendo um peso. E aí, assim, com relação a relacionamento, como que foi? Eu sei que você começou a namorar com seu marido, já, e já casou. Mas como que foi a interação com homens, com meninos, com relacionamento? Me conta um pouquinho. Olha, eu não lembro como era. Eu eu sempre fui tímida, eu sempre fui tímida. E, e eu até falo com meu marido que eu não sou uma pessoa, ele mesmo fala comigo que eu não sou uma pessoa de demonstrar muito, né? Mas quando eu comecei a namorar com ele, foi assim, eu achava que ele era a última bolacha do pacote. Se eu não casasse com ele, eu não ia casar nunca mais. Eu morria. Achava assim que ele era o último homem do mundo e eu precisava casar com ele. E aí, mas foi dando tudo certo e, e virou casamento. Mas antes dele eu não tive mais namorados, então assim, eu nunca importei, nunca fiz muita questão também assim de interação, de eu não lembro como era o início, sabe? Mas eu nunca fui muito apegada a romance ou alguma coisa, assim, não. Também eu era muito nova. 13 anos é muito nova, né? E geralmente, assim, o que você percebe se existe uma diferença entre mulheres e homens? Você até que é mãe de meninas e menino. Eu sempre falo que menino nasce com delay ali de nascimento. Tem um negócio. Tem. As meninas são pra frente em tudo. O menino, ele é sempre mais devagar. Ou ele é sempre mais bagunceiro, sempre mais agitado, sempre. Você tem que explicar muitas vezes aquela coisa. As meninas, elas sempre pegam muito rápido as coisas, assim, você fala. As minhas, eu nem. Elas foram bebê, sei lá, 7 meses, 8 meses, e depois já parece que eu conversava com um adulto, porque elas me entendiam muito bem, eu não precisava ficar repetindo muito. E, o menino, ele fazia todo tipo de arte,
bizarra, assim, e sempre foi mais difícil. E não adianta você falar, ai, arruma seu quarto, esconde a bagunça tudo debaixo da cama e fala que arrumou. E aí quando você vai olhar, tá tudo ali. Então, menino, eu sempre acho. É nítido, assim, que amadurecem depois. Eu acho que são mais leves também. Eu acho que as meninas sempre se cobram mais. Elas se cobram pela aparência, elas se cobram por tudo, enquanto o menino tá ali de boa. Mal preocupa que tem que escovar o dente. O meu filho mesmo fala, mãe, você não me lembrou de escovar o dente? Eu falo, meu filho, você tem 10 anos, eu preciso te lembrar de escovar o dente. Como que eu preciso te lembrar de escovar o dente? Fala, de manhã, de noite, é obrigação, meu filho, escove o dente. Ai, mãe, você não me lembrou de tomar banho? Fala, aí, né? Tá difícil, tá difícil. Enquanto as meninas tranquila, elas já sabem a rotina, já acorda, já toma banho, já escova o dente, já arruma o cabelo, já tá com a mochila pré-adiantada ali e o menino ainda tá esperando que você faça tudo para ele, por ele. Mesmo você sendo a mesma mãe para os dois. Então, eu não sei, realmente tem uma diferença, sim. Eu E, acho que a cobrança da sociedade também, né? sim, Por a sim. sociedade cobrar menos de homens. Sim, e também assim, eu não sei, as suas filhas não têm o diagnóstico de superdotação ainda, né? Ou tem? Não. O menino estava Não, suspeitando. ele vai fazer a avaliação. E você notou alguma diferença, assim, no desenvolvimento mesmo da infância? Começar a menina a falar, sei lá, eu comecei a falar com 6 meses de idade, ou começar a Todos os meus escrever. 3 filhos começaram a falar com 6 meses de idade. Os três. Começaram a falar com 6 meses e com 1 ano eles já falavam tudo, qualquer coisa. Eles podiam contar uma história. Lógico que não ia falhar ali as palavras, né? Eu ia falar, mamãe, a água caiu. Assim, mas com 1 ano eles já conseguiam ter ideias. Com 1 ano, todos os três. Os três sentaram com 3 para 4 meses, engatinharam com 5 meses e falaram com 6 meses. O Beto está perguntando aqui se eles tiveram hiperlexia também, começar a ler cedo, escrever No endereço por caso, letras. a mais velha, eu obriguei ela a ler com 4 anos, mas não é porque ela quis, não. Eu comprei um quadro e eu fiz ela ler com 4 anos ela lia. Porque eu obriguei ela a começar a ler com 4 anos. Com 4 anos ela lia palavras simples, bola, bala. E eu vi que não fez muito bem para ela, porque quando ela teve que aprender a ler inglês aqui, ela penou, que ela já era quase terceiro ano e ainda não lia bem. E então eu não quis fazer com os outros. Eu percebo que eles têm a facilidade de aprendizado. O meu filho de 10 anos, ele lê, parece que ele nem precisa palavra por palavra, parece que ele já lê por blocos, ele lê assim, muito rápido. A, agora, a minha filha, que é muito boa com matemática, ela não é boa com leitura. Não é. E interesse em cálculo, ela aprendeu mais cedo, sozinha? Como é que foi? Porque às Ela vezes, sempre gostou de números. Ela sempre gostou de números, ela sempre gostou de matemática. Desde a primeira série, a professora falava, ela é muito boa com números. Aí, agora, na sétima, ela faz matemática de primeiro ano. Seria equivalente, né? De high school aqui. Ela estuda álgebra na sétima, que seria a matéria que ela estudaria no primeiro ano da high school. E ela tem facilidade. Ela é boa com calcular números rápidos, assim, tanto com cálculo, tanto para entender o cálculo. Mas ela também tem dificuldade quando você faz o cálculo e você precisa colocar por escrito o seu pensamento ali, isso, ela tem dificuldade. A professora dela até falou, eu estou trabalhando isso com ela, mas ela tem dificuldade. Parece que a cabeça dela, ela não consegue pôr em palavras o que está dentro da cabeça, sabe? Mas ela é muito, muito boa com números. e a pequenininha que tá com 5, né? Como é que tá isso? A pequenininha, ela é um acontecimento histórico. A intensidade minha nasceu toda nela. Os outros não são tão intensos. A pequena, ela é toda a intensidade do mundo. Ela sente tudo assim como se o mundo fosse acabar.
se os irmãos dela falam, ai, não gosto de você, ela chora com a alma dela. Meu irmão não me ama mais. Ai, e ela desespera. Ela é toda intensidade, assim, ela sente tudo muito. Se ela faz alguma coisa errada, ela sente muito. E ela, desde pequena, é muito criativa com roupas. É uma coisa que também eu não tinha visto. Ela veste muito bem desde pequena. Desde muito pequena, ela escolhe as roupas dela e ela faz looks incríveis. Bonitinha. Ela é linda. E como lidar com a intensidade, tanto a sua quanto a com a dela? Como é que é isso? Difícil. É difícil. A dela, então, eu acho que é mais difícil para mim ainda. Porque eu consigo entender ela que é de verdade, mas eu também consigo ver que não precisava aquilo tudo. Mas eu racionalmente eu entendo que tá demais, mas eu consigo sentir a verdade da intensidade dela. E isso é difícil de lidar, né? Porque você precisa acolher e você precisa entender ela e não pode desmerecer a intensidade dela. Eu não posso falar que ela não está sentindo, porque ela está sentindo, né? Sim. E é complicado essa parte. E aí a gente sente e sente junto por eles também, né? Aquela coisa de quando Sente junto. acontece uma briga na escola, a gente fica, sente A pela professora criança. dela, eu tive uma reunião também essa semana, e a professora dela até falou comigo, falou assim, ai, é muito curioso a personalidade dela, porque ela pode ser um doce, mas ela também pode ser muito honesta, que se faz uma coisa que ela não gosta, ela deixa claro que ela não gostou. Eu falei, essa é ela. Ela é sempre assim, ela pode ser amável, gentil, mas se ela viu uma coisa que ela não gostou, ela, não gostei disso aqui, disso aqui, disso aqui, não faz assim comigo, não faz de novo, eu não gosto, assim. Igual essa escola mesmo que ela vai, é uma escola muito boa, mas precisava usar uniforme. E eu sabia que ia ser difícil para ela, porque ela tem essa questão com roupa. Ela Sim. gosta de roupa e ela gosta de escolher a roupa dela e de estar bem dentro da roupa que ela escolheu. E aí eu falei com ela, tem uniforme, não sei o quê. Ela falou assim: eu não quero ir para essa escola porque o uniforme é horrível. Eu não gosto de calça marrom. E eu gosto de roupas rosas. A blusa é azul. Eu não gosto. Aí eu tive que conversar muito para ela poder entrar nessa escola, mas ela foi chateadíssima por causa do uniforme. Porque realmente para ela era uma questão dificílima ter que usar o uniforme da escola. E se adaptou bem, pelo menos. Sim, agora sim, mas eu tive que comprar um uniforme. Ela gosta de pantalona, então a calça podia ser da cor do uniforme, mas eu tive que procurar um uniforme com uma calça e pantalona. E aí a blusa tem que ter o caimento que ela gosta, que senão ela não veste, entendeu? Se for uma blusa, não, esse eu não gosto, esse aqui eu não quero. E tem que, até o uniforme eu tenho que levar ela para escolher exatamente o que ela quer, senão ela não gosta de usar. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Pedro mandou, que é um textão. Ele colocou aqui, Jéssica, como foi para você manter uma relação desde os 13 anos? O que foi mais importante para você nessa jornada? E você sente que amadureceu com o passar do tempo com seus filhos e com a relação? Como é para você amadurecer com tudo isso, sendo neurodivergente, entendendo suas potencialidades e limitações? Então, isso aí é muito interessante. A relação muda muito. A relação dos 13 anos é uma paixão, né? É Sim. um sentimento, tudo muito ali. E aí, quando eu casei também, eu acho que, hoje eu entendo que eu acho que era a neurodivergência falando muito. Foi muito difícil para mim o casamento, porque eu casei e quando você casa, a sociedade já tem um papel pré-estabelecido. Naturalmente a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Isso. E lá em casa era muita briga. Porque eu falo, por que eu? Por que tem que ser eu que tenho que fazer isso? Eu não entendo. Não, pra mim não funciona assim. Então a gente brigava muito. Mas na minha cabeça, se eu ajudo a pagar as contas, ele tinha que ajudar a fazer o trabalho de casa do mesmo tanto que eu. E era metade, metade. E era assim. E ele, mas eu não gosto. Não interessa que você não gosta, você tá cansado.
Hum, Não quero saber. Eu quero saber que se você não fazer, vai ficar sem fazer. Então, era assim, não vai ter roupa limpa um dia, vai ficar as roupas ali, ó, vai subir até no teto e vai ficar sem roupa para vestir, entendeu? Tem mais ou menos a Então, mesma idade? o meu marido, eu tinha, quando eu casei, eu tinha 17, ele tinha 21, Mais ou menos. 3 anos de diferença. Ele também é neurodivergente? Tem alguma questão ou não? Não, ele não tem diagnóstico. Mas, assim, como que é para a relação com ele lidar com a questão da sua neurodivergência? Como que ele reagiu? Como é que Então, ficou tudo isso? ele mesmo sempre falou comigo assim, ele fala assim, o jeito que você pensa, ninguém pensa, ele falava comigo. Você pensa diferente de todo mundo. Não adianta, você fala comigo uma coisa, mas o mundo não é assim. Ou você nasceu na época errada, ou alguma coisa estranha tem em você, ele falava comigo. Porque você pensa de um jeito muito diferente, porque tem coisas que a gente brigava, uma briga feia, assim. E aí eu chegava e falava, mas olha, assim, 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 eu ia explicando. Ele tem essa coisa de mínimos detalhes. Se você detalhar tudo, ele pode entender tudo, mas se você não detalhar, ele não vai entender. Então, pode ser que se eu acho que meu filho tem autismo, talvez veio dele. Algum pouco ele Tem tem alguns algum. traços de autismo, então? Ele não gosta de. Por exemplo, se chega um amigo dele na porta de casa, né? Vai e chama ele ali. Ele não chama a pessoa para entrar. Ele conversa com a pessoa na porta até a pessoa ir embora. Eu falo, isso não é normal, meu filho. Você tem que chamar, vamos entrar, tomar um café, sentar dentro de casa. Você vai ficar conversando com a pessoa na porta. Ele, eu queria que fosse embora mesmo, eu quero ver meu filme, eu quero entrar, ver minha televisão. Então tá ok. E é assim, ele não é muito sociável, ele tem uma rigidezinha cognitiva, assim. Então, ele precisa desses detalhes, tem que ter, a explicação tem que ser bem, bem, bem explicadinha, e aí ele entende. Então, E eu acho que deu muito certo por isso, porque ele quando eu sentava e explicava tudo, ok, entendi agora. E pronto. E aí, ele foi entendendo o meu jeito. Ele, só de me ver, às vezes ele fala, você tá querendo ficar no seu canto, né? Eu falo, tô querendo ficar no meu canto. Deixa eu aqui no meu canto, que eu tô querendo ficar aqui no meu canto. Porque quando eu fico muito sobrecarregada, eu preciso ficar no meu canto. E eu não fico muito sociável, eu não fico muito de conversar muito. Então ele já sabe, ele já me deixa de boa. E aí ele me ajuda no que dá, às vezes entende, às vezes não entende, aí dá uns gritos, e aí depois resolve tudo, e aí indo assim. Beth perguntou como que é em relação às rotinas, com as questões tanto da superdotação quanto do TDAH, como que você se organiza nisso? Olha, é uma questão, essa é a parte que eu acho mais difícil, porque eu acho que esse combo que a gente traz faz ter dias que a gente não quer nada, né? E trabalhar nesses dias que a gente não quer nada é complicado. E essa pausa, eu não tô bem da cabeça hoje, não é justificável para você não trabalhar, né? Eu tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, mas minha cabeça não está boa hoje, não é uma justificativa. Então, não é fácil. Eu acho que até para lidar com a rotina, para mim é muito difícil. Toda vez que muda a minha rotina, por exemplo, esse ano minhas crianças mudaram a escola e aí eu tive que mudar a rota que eu fazia todo dia. Isso para mim é muito difícil. Eu preciso colocar a rotina muito bem encaixada e o dia que muda a rotina, isso bagunça toda a minha cabeça, bagunça toda a minha semana, bagunça todo o meu mês. E, e é assim, até um dos motivos de eu procurar o diagnóstico, especialmente do TDAH, era esse, que eu falava, talvez se eu tomar um remédio, eu vou ficar mais flexível, porque uma coisa atrapalha meu dia todo e talvez tenha um jeito, porque eu olho e eu vejo que todo mundo consegue, para mim, às vezes é tão, tão difícil lidar com tudo isso. E aí, depois do diagnóstico, em vez de eu querer o remédio, eu quis
eu pensei assim, agora eu tenho que respeitar o meu funcionamento. Se eu sou assim, eu vou ser assim. Se eu precisar trabalhar com cara de bunda um dia, eu vou trabalhar com cara de bunda um dia. Eu não vou me obrigar a trabalhar feliz, ou eu não vou me obrigar. Eu acho que me levou muito para esse lugar de agora eu vou entender que o meu funcionamento é esse e eu vou fazer o que dá. Tanto como mãe. Depois que a gente recebe o diagnóstico, é o diagnóstico e a identificação, né, no caso, porque a superdotação a gente fala identificação. Parece que a gente começa a entender até onde a gente pode ir, como se tivesse um limite, e a gente começa a respeitar mais isso, sabe? Eu Além acho da que isso foi sensação que eu dessa tenho. maneira. Foi dessa maneira para mim, porque antes eu me comparava, né? Falava, ai, mas tem gente ali que tá conseguindo equilibrar tão bem, e outra ali conseguia. Tá, mas eu nasci funcionando diferente, então ó, vou ter que tentar lidar do meu jeito. Não, eu não acho certo eu ter que me entupir de remédio ou ter que para eu funcionar igual todo mundo. Minha mãe falava que eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo, né? Então, eu acho que essa foi a melhor parte do diagnóstico para mim, porque encaixou muitas peças no quebra-cabeça e me fez entender que eu tenho um limite, né? Eu tenho que respeitar ele. Sim, a gente começa a criar artifícios mesmo para, ao invés de mascarar, né, que é bem comum, a gente cria artifício, né, para poder como é que eu vou E explicar? mais, e É, mais. para poder se respeitar melhor e sofrer menos. Acho que Eu é um acho pouco que antes isso. do diagnóstico eu tentava sempre ir além. Ai, não tá dando aqui, mas eu vou encaixar um negócio ali. Porque a gente também é bom nisso, de encaixar Uhum. as coisas, de resolver problemas. Só que às vezes você resolve sua vida de um modo insuportável, de um modo que não dá para segurar por muito tempo. Então eu falei, não, não vou fazer doideira mais, vou fazer o que dá, do jeito que dá, vou respeitar meu funcionamento, e é isso. E que as pessoas respeitem também. Ah, se eu fui na reunião no dia errado, tô nem aí, amanhã eu volto. Ou se eu perdi a reunião, eles remarcam comigo, porque, ai, esqueci. Não foi culpa minha, não foi por querer. Sim, a gente acaba meio que começando a se entender, né? Então, que parece não existe uma live onde eles não começam a latir. É difícil. Mãe de pet é difícil. E. Nossa, eu perdi até o que eu tava falando. Assim, com relação a mulher superdotada, como que é pra você? Qual é a diferença entre mulheres superdotadas e homens superdotados? Olha, ah, com homens, é o primeiro contato com mais pessoas, com pessoas diferentes, assim, tá sendo esse no grupo, porque eu não tinha antes, não lembro de ter contato com mais pessoas antes disso. Mas eu acho que com as mulheres a questão muito é essa de. Eu acho que as mulheres normais já amadurecem antes, eu acho que as mulheres superdotadas amadurecem muito antes, né? Que eu sempre falo que eu acho que a mesma cabeça que eu tenho hoje, com 32 eu já tinha com 14, com 13. Eu ganhei experiência, mas a questão de cabeça mesmo eu já tinha antes. E eu entendo o mundo, a vida, as pessoas desde muito cedo. Então eu acho que isso cansa muito. Essa questão de você conseguir ver mais também, de você entender melhor, eu acho que também é uma coisa muito ruim, porque as pessoas que não veem, que não percebem, elas vivem a vida, né? Um dia de cada vez, tudo está acontecendo, entrega pro acaso, pro futuro, para espera, tudo vai se encaixar. Tem assim, eu acho que quando a gente tem uma visão maior, a gente sabe que o que vai encaixar lá na frente depende do hoje. Então, eu acho que isso pega muito, porque vem a ansiedade, né? Vem você lidar bem com muitas coisas. Porque eu falo que pessoas que não se importam muito com isso, ou ela é boa em uma coisa, ou ela é boa em outra coisa, ou ela a gente quer ser boa em muitas coisas ao mesmo tempo, e eu acho que isso
gera muita cobrança. Eu acho que a vida é muito mais pesada, a cabeça é muito mais caótica. Então, Eu eu acho percebo a que competitividade também, porque, assim, mulheres já têm a questão da competitividade normalmente. Não que a gente compita, mas que a sociedade quer que a gente seja assim. Só que quando você é superdotada, acaba ficando uma coisa mais pesada ainda, mais competitiva ainda, porque a gente acaba sendo mais desvalidada, a gente tá fora do estereótipo que a gente sempre fala, né, do menininho que vai no Luciano Huck, e aí fica uma coisa um pouco mais, não sei se eu acho que entra muito no. Parece que a gente tá sempre querendo se aparecer, né? Querendo ser superior, e não é uma coisa que é forçado, é uma coisa que naturalmente você vai ter mais repertório para conversar sobre muitas coisas, e aí as pessoas sentem que você tá querendo ser muito, ou querendo passar por cima de alguém, ou querendo passar por cima de outras mulheres mesmo, talvez, e querendo se sentir superior. Então eu acho que realmente tem muito isso. sim, e é aquela coisa, né? A mulher, quando é uma chefe, é porque pegou alguém. O cara é porque ele é competente. E aí a gente acaba passando muito por isso. Não é tão. Só um minuto. Tem que dar bronca, gente. Desculpa, hoje resolveram passar os cachorros aqui. Acaba aquela coisa do tipo, é porque a mulher, ela sempre vai ter o benefício de, ela é mulher, ela é bonita, então por isso que ela tá no cargo que ela tá, ou por isso que ela tem o que ela tem. Nunca é pelo potencial. Quer dizer, não deveria, né? Deveria. Sim, ou é porque teve um marido que deu tudo ela, né? Ou é sempre assim. E É eu acho sempre que uma esse distribuída caso de aí conta. também, eu casei cedo, mas eu acho que se eu não tivesse casado cedo, talvez eu acho que eu nem casaria. Porque eu acho que para os homens também aceitar uma mulher que pensa muito é difícil para eles, porque eles tendem a querer ser mais, um pouquinho assim, não sei, para sentir, né, alguma coisa, não sei, mas aparentemente é assim nos relacionamentos. Depois a gente pergunta para os meninos. E para finalizar aqui, antes de abrir para as perguntas, o que você traria de conselhos ou de ideias para tentar fazer a superdotação ser mais desmistificada, pensando inclusive na questão dos seus filhos, que têm a superdotação, uma possível superdotação, para um futuro melhor para os superdotados, para quebrar o tabu de vez? Eu acho que o principal é aceitar que não é uma vantagem. Assim, tem as suas vantagens, mas essa vantagem traz uma carga pesada. Então, eu acho que seria a mesma coisa de você ganhar um carro muito potente, mas que já vem com um defeito, né? Então, assim, não é só pegar e desfilar ali. Acho que até às vezes pode uma pessoa que não tenha superdotação ter muito mais sucesso do que uma que tenha, por pensar em uma coisa só e de uma forma linear ali, ele vai seguir aquilo ali muito tempo. E a gente não, né? A gente pensa muita coisa, a gente quer saber muita coisa, a gente quer explicar muita coisa. Então eu acho que o principal era as pessoas entenderem que é um funcionamento diferente, não é um benefício que todos são gênios, né? E eles querem ser superiores, que eu acho que também não tem nem isso, né? Porque você vai querer ser superior, sendo que você nasceu num corpo que você não escolheu nem ter. Então, não vem daí. Eu acho que esse era o principal, entender que é um funcionamento diferente, é um jeito diferente de funcionar, que não é só ser gênio, não é só. Por mais que às vezes você tenha mais facilidade para aprender, você tenha um raciocínio mais rápido, mas não é só isso. Traz com eles ali muitas coisas. É tipo você ter uma Ferrari. Ela é maravilhosa, mas o seguro custa bem caro. O combustível, O né? combustível, Nossa Senhora. E não pode ser qualquer um. É mais ou menos isso.
É. E vou abrir pra pergunta, galera. Quem se habilita? Alberto? Cadê? Acho que ele foi beber esse vinho dele aí e se Nada. empolgou, hein? Opa, estão me ouvindo? Tamo. Se Não, eu tô empolgou. bebendo vinho aqui, eu tô fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Então, gostei muito, Jéssica, acho te agradecer, assim, pô, acho que tu trouxe uns assuntos bacanas, profundos, e tu foi bem objetiva, assim, eu fiquei até um pouco impressionado, assim, eu achei que, sei lá, que seria um pouco mais desafiador, e a Gil, eu gostei muito de você entrevistando, vai fazer isso mais vezes. É, eu queria fazer uns comentários, assim, que você tem pouco tempo de identificada, né? Sim. Foi alguns meses, né? Eu nem sei mais essas coisas de memorizar também, eu não sou boa. Tem um tempo aí. É menos de um ano, né? Tem por aí. Bacana que você já está consciente, assim, né? Que é um funcionamento diferente, que não é um superpoder. Tem gente identificada há 10 anos que ainda está achando que é um superpoder. A gente vê isso nas comunidades. Tem uma galera viajando muito na maionese. Eu acho que é por eu ter passado o lado ruim mais do que o bom. Eu acho que eu trouxe só essas partes difíceis aí. Eu acho que por isso que eu. Porque toda a parte ruim se encaixou na minha história. A parte de ser super gênio, eu falei assim, gente, essa daí eu acho que esqueceram de me entregar. Na hora de entregar assim, o combo, não veio, não. Mas isso vai se expressar no seu dia a dia, né? Na maneira que você resolve os BOs, nas suas E também não relações. é uma parte boa. Quando eles sabem que você é muito bom de resolver BO, todo mundo te dá um BO para resolver. É É, assim. Eu tenho muitos. imagino. Mas eu falo assim que para a gente entender, quem quiser entender quais são os conceitos, qual é a realidade do perfil de ser superdotado, qual é a realidade do comportamento, não é tão difícil para a gente assim, a gente lê algumas coisas e compreende. Mas você ter um comportamento mais adaptativo, de, pô, eu vou precisar respeitar meu limite, como você falou, né? Ah, hoje eu tô com cara de poucos amigos, eu vou para a vida assim, com cara de poucos amigos. Não é, eu vou tomar um remédio e vai resolver. Meio que não vai, não é assim que funciona. Vou me dopar, né? Não é assim, então tem que ter muita adaptação assim mesmo na vida prática, no dia a dia. E eu acho que você está com uma boa compreensão assim do que é isso e a lida emocional também. Eu sei que tem pessoas com histórias de vida pesadíssimas e que é mais difícil, né? Mas eu vejo que é um problema para muita gente, né? Lidar com as emoções. E tem as atribulações da vida, pô. Você tem 3 crianças para dar conta, tem o seu trabalho no restaurante e tal, está em um país estrangeiro, ou, sem rede de apoio, sem família aí, por mais que tenha uma comunidade grande de brasileiro, mas é diferente, né? Eu tenho uma questão com pedir ajuda também, assim, eu acho que para ter uma rede de apoio que me apoia tinha que ser simbiose. Eles tinham que olhar e falar assim, hoje ela está precisando de mim. Pois é, e eu acho que você tem uma lida saudável, assim, né? Com essa descoberta sobre você. Você observa os indicadores nos filhos. Você vê, sei lá, que o mais velho tem algumas características de TEA. Tem que investigar direitinho para ver. Superdotado pode ter filho TEA, acontece. E o contrário também. Pai TEA pode ter filho superdotado. Desse tem os dois? As pessoas Não relatam, sabia tá? dessa, não sabia É, dessa tipo, possibilidade. irmão. É, Às vezes as tem os dois. Até. As pessoas relatam isso, não é que tem artigos comprovando, mas eu estou falando dos relatos das pessoas. As neurodivergências estão aí misturadas, principalmente o TEA, TDAH e a HSD. Está bem no mix aí. E os comportamentos são um pouco parecidos, por isso que é difícil fazer esse diagnóstico diferencial, né? E eu sinto você bem, assim. Eu sinto que você está realizada com as coisas que você faz, entendeu?
E Sim, isso é tá legal. tranquilo. Eu acho que essa é a parte boa. Eu sempre falo que eu vim com muita parte ruim da superdotação, mas essa é a parte boa. Eu acho que eu sou que eu me adapto bem assim na realidade. E no que eu tenho é isso, vamos com isso. Eu sou boa com isso. Eu sou boa de lidar com situações. Eu acho que eu racionalizo muito. E com as emoções também. Ah, já passa o segredo aí pra gente, hein? Gente, É, eu falo, eu tinha que estudar psicologia, porque eu acho que eu seria uma boa psicóloga aí. O povo já me vê, já vem encostando assim para desabafar, para me dar um conselho. não, bacana. E eu acho que você ficou bem à vontade com a gente, até no grupo e Sim. aqui. Isso é legal, assim. Queria te perguntar a você sobre isso. Você falou da psicologia. Você tem vontade de estudar alguma coisa assim? Pô, mas Eu eu tenho não vontade de consigo. estudar psicologia, tenho muita, muita vontade de estudar psicologia. Quando antes, assim que eu saí do ensino médio, eu tinha vontade de estudar direito. Porque eu consigo ver o lado, eu consigo entender o lado de qualquer um. Eu sempre tive essa facilidade. Só que aí eu observei, eu falei, gente, eu não seria uma boa advogada porque eu preciso também ter a conexão. A partir do momento que eu entendesse que não que eu tivesse defendendo alguém ali que não fosse verdade, a verdade dele não fosse verdade, é porque todo mundo tem uma verdade, mas para mim aquela verdade precisaria necessariamente ser uma verdade. Eu acho que não seria legal. Eu acho que direito não. Eu gosto muito de psicologia. Só Bacana. que eu tenho que voltar. Então, o direito tem outras aplicações. Nem todo mundo defende É, criminoso. Tem gente que eu adora seria defender boa criminoso. promotora, mas aí tem que estudar mais ainda. Também. Mas deixa acontecer assim. Você deixa seguir seu fluxo, né? Você tem suas responsabilidades como mãe. Imagino que você deve se cobrar muito e você pegar mais um projeto desse pode sobrecarregar, né? Você tem seu Sim, trabalho. é isso que eu disse, que quando eu fui mãe, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu não tinha a noção de que quando ela nascesse eu ia pegar essa responsabilidade com tanta responsabilidade. Então, eu não conseguiria ir para a faculdade e deixar ela com alguém, eu não conseguiria. Eu acho que na minha cabeça era assim: agora eu tenho que segurar o meu BO. E eu me sentia responsável por cada atitude. Então, assim, meus filhos sempre teve o celular conectado ao meu, a televisão sempre foi regulada. Então, tudo neles ali são minimamente calculados e a vida inteira foi. Então, eu acho que seria muito difícil eu fazer isso tudo e ainda ir para a faculdade e fazer tudo. Então, a minha prioridade sempre vai ser eles. Sempre vai ser eles. E eu tô bem com isso. Certo. Então, tem um estereótipo que um dos estereótipos, né, que o superdotado tem um currículo muito grande de especializações. Tem pessoas que são assim, fazem até coisas que uma não tem nada a ver com a outra, né? Duas formações totalmente diferentes, um monte de pós, e carreira acadêmica. Meio que também Eu não acho foi que é pela muito. curiosidade, né? Eu acho que é pela curiosidade, porque eu tenho essa curiosidade. Eu acho que se eu não tivesse casado e tivesse ido para a área acadêmica, também eu acho que eu seria assim, bem. Estudaria história e direito, e depois psicologia, e depois, sei lá, física, né? Porque de uma forma ou de outra elas se encaixam ali em algum momento. Então, eu acho que essa curiosidade faz muitas pessoas irem para áreas diferentes. Só que eu cheguei a uma conclusão que a gente só tem uma vida, né? Não vai ter outra. Então você tem que realmente ali sintetizar as suas prioridades e viver para elas, né? O que te faz feliz realmente, o que é o que você realmente quer. Então eu vivo basicamente nisso, pensando nisso aí. A carreira até a carreira me faria feliz, mas não mais do que educar meus filhos. Então, eu tô bem com isso. Certo. Mais alguma pergunta, gente?
Cíntia tá podendo falar? Cíntia, não sei se você tá no trabalho. Hoje é domingo, né? Não. Bom, vamos encerrar, gente, então? Edu tá pegado, né? Edu tá O aí? Edu tá com algumas questões. Tô aqui. Acho que. Quer Cadê falar alguma Eduardo? Cadê coisa? você que pergunta um monte, rapá? Então, como eu tô roxeando a live, eu não posso ficar mexendo muito na tela, porque qualquer movimento que eu fizer na tela vai aparecer, entendeu? Esse que é o problema. Mas você pode falar, cara, você tá falando. É. Sim, mas eu acho que não tenho o que falar hoje, entendeu? Eu nem tava conseguindo prestar muita atenção, gente, que eu tava fazendo outras coisas enquanto eu roxeava. Mas eu achei muito interessante o relato da Jéssica, essa questão de lidar com TDAH, com superdotação, que quando você tem a dupla excepcionalidade é sempre esse conflito interno, né? Você sempre tem que balancear as coisas. Mas é isso, hoje eu não tenho muito o que acrescentar. Show. Renato, a gente não conhece você. Eu Fala aí. conheço. Conheço. Tudo Tem bom, alguma pessoal? Tudo bom, Renato? Alguma pergunta para fazer? Olha, eu vou tentar sintetizar uma aqui, viu? Eu acho que gostei bastante da apresentação da Jéssica. E uma coisa que eu fico perguntando muito assim, acho que até assim, lugar de fala não tenho bastante, mas uma coisa que eu fico me perguntando bastante, converso bastante com algumas amigas, assim, amigas, colegas de trabalho, que tipo de comportamento, assim, não vou falar comportamento, mas ou atitude, ou não sei, consciência que vocês, assim, mulheres gostariam que os homens tivessem mais no geral, porque, por exemplo, às vezes eu vejo, é muito engraçado que às vezes eu falo assim, ah, não, sei lá, eu vejo homem, mulher igual, né? Mas às vezes tem muitos vieses inconscientes que as pessoas absorvem e eu nem fico tão ciente. É assim, no mesmo lado, assim, para quem tem alguma deficiência no caso, né? Ou tem alguma questão como dupla excepcionalidade. Minha pergunta é mais nesse sentido. Eu acho que o primeiro passo é entender que não é igual. Eu acho que quando entende que as mulheres, por mais que você veja como igual, o mundo não vê, né? Então, esse peso que o mundo traz, enxergando com essa diferença, já é um peso que vem com a mulher. Então, eu acho que esse é o principal ponto. É olhar com um olho assim mais de entendendo esse lado aí. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim de uma característica, porque às vezes assim, para quem tem, eu tenho um nível 1 de TEA, né? E às vezes assim, muitas das vezes assim, não tenho tanta a percepção, às vezes não é aquela melhor, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo mais bobo, mas quando, por exemplo, para as mulheres a TPM é uma fase difícil. E às vezes eu não tenho, por exemplo, essa percepção, né? Para algumas pessoas isso, sei lá, isso fica mais difícil no caso, né? É. Eu acho que sempre ouvi, então. Usar. Na dúvida, pergunte. Tá. Sempre de um jeito carinhoso, mas vai dar certo. Uhum. E a questão mesmo bom, acho que dessas questões de vieses, acho que fica mais, assim, coisa mais internalizada, é mais difícil de pegar, mas, enfim. Mas eu acho que talvez você não note o que a pessoa está sentindo, mas talvez você note uma mudança no comportamento. Quando você notar que o comportamento está diferente, talvez seja o momento de conversar. Tem alguma coisa aí? E aí eu acho que fica claro. Pessoas são estranhas, né? Pode ser. Tem gente que quer que o outro adivinhe. Mas eu acho que, no geral, funciona.
Cara, não sei se eu Legal. posso te acrescentar, mas eu tenho um relacionamento de 20 anos, né? Eu levei muitos anos para aprender a lidar com certas coisas. Não foi rápido, não, tá? Vejo, superdotado, aprende rápido, né? Essa parte não. Demorou, Nessa parte, demorou muito. 20 anos, então você também casou novo. Eu tinha 17, tô velho já. 17 também. Já vai fazer 21, é. Não, eu casei há 7 anos atrás, oficial, né? Eu tô casado desde... Eu tô casado mesmo, não oficial há muito tempo, mas tem coisa que é difícil mesmo. Tipo, se você está com dificuldade é porque é assim mesmo. Você está no caminho É certo. normal. É normal. Mesmo depois de 20 anos. Eu tenho 15, mas isso assim é difícil. Mas como é que eu vou dizer? As mulheres não são tão literais quanto a gente. O homem é muito fácil de entender, o homem é muito óbvio. As mulheres têm mais sutilezas, cara. Eu não sei te explicar bem, mas você Eu tem que diria o olhar ali, contrário. você tem que ler as entrelinhas, assim, pra entender. Eu acho que a mulher, ela oscila um pouco mais. O homem, ele acaba ficando uma coisa um pouco mais previsível, mais neutra. Agora a gente... Até por causa de hormônio mesmo, né? Cada dia de um jeito. Homem é muito previsível, homem é muito óbvio. Oi! Que linda. Qual o seu nome? Manu? Manu com a mão na boca? Manu com a mão na boca? Não. Tá com vergonha? Tá com vergonha. Tá tímida. Pegou Bonitinha. emprestada a timidez Tudo com bem, alguém, Manu? né? Essa é a mais nova. Essa é a mais nova. Oh, A sentimental, né, amor? bonitinha. É assim, Então- igual um gatinho. Tá certo, né? Aproveitar a mãe. Bom, então... Tá arrumando a franja pra sair bonita na foto ali, ó. Oh, meu Deus. Então, gente, mais alguma coisa para acrescentar? Não? Acho que é isso. A gente Acho que falou é de bastante coisa, foi bem legal. Assim. bastante tema, né? Foi uma live com muitos temas ao mesmo tempo. Sim, Bom. bem objetiva também e bem esclarecedora, sabe? Gostei pra caramba. Então, é isso, gente. Quem tiver aqui, curta, compartilhe, comenta, interage. E é isso. A gente faz lives todas as semanas no YouTube. Vai pro YouTube, né? Cada semana. E estamos aí. Temos a comunidade, o grupo, WhatsApp, Insta, TikTok. O TikTok eu não vi. Vou ter que colocar o TikTok lá pra ver. O TikTok é Vivências Superdotadas. Todos têm o mesmo Eu nome. não entrei, não vi ainda. Ah, então já entra. Precisamos de seguidores no TikTok. Então, muito obrigada e vamos encerrando por aqui. Semana que vem voltamos com mais. Edu, Prazer. Vocês. Edu tá aí? Tô, fala aí. Pode só deixar a Jéssica despedir aí para a gravação. Eu queria falar umas coisas administrativas rapidinho. Então, posso parar a gravação? Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso, gente. Tchau. Prazer falar com vocês. Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Obrigada pela entrevista. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. É. Tchau, Cíntia. Show. Tô parando a gravação aqui, peraí.